Bom, gente, boa tarde a todos e todas. A EMAG fica muito feliz de receber hoje aqui a Fernanda Carvalho Leite, a desembargadora Cecília Mello e o desembargador Antônio Cedenho para participarem dessa roda de conversa, e todos vocês e todas vocês que estão aqui hoje. Qual é o objetivo desse evento, né? Que a gente converse de uma maneira descontraída, né, sem aquelas formalidades tão características, né, do nosso trabalho. A gente converse sobre uma questão tão importante que é cuidar de nós mesmos, que avançamos no tempo, né, isso é inexorável, né, e que temos que saber conviver com esse momento da vida de todos nós. Então, eu trouxe aqui, indicada pelo desembargador Cândido, lá do TRF da 4ª Região, a Fernanda. Fernanda é uma atriz, ela tem um currículo bem interessante, muito diferente do que todo mundo aqui tem. Olha, ela é atriz, locutora, dubladora e bailarina. É mestre em artes cênicas, com especialização em pedagogias do corpo e da saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, facilitadora de comunicação não violenta e de breathwork, nossa, você fala bem, que é uma técnica muito chique, é uma técnica que utiliza a respiração consciente e intencional para promover o bem-estar mental, emocional e físico. É autora do método FERA, Fluxo entre empatia, respiração e autenticidade. Ao longo da carreira, ela já participou de 18 espetáculos teatrais, 28 filmes e de mais de 30 performances de dança. Um de seus espetáculos mais conhecidos é o Velha Demais, letra D, mais, né? No qual apresenta um monólogo com temática feminista e anti-idadista, unindo teatro, música e dança para tratar do envelhecimento da mulher. Em parceria com a atriz Silvana Alves, ela iniciou em 2017 o projeto Dupla Poa. Isso? Dupla Poa? Achei que tinham trocado, invertido. Uma letra, seria Dupla Boa. Boa de Porto Alegre. Tá. Com o objetivo de fomentar a construção e o crescimento de um polo artístico e técnico na área de dublagem no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui também nossos convidados, que todo mundo aqui conhece, mas ela não conhece, a Fernanda não conhece, então eu vou dar aqui o currículo. A desembargadora federal aposentada Cecília Mello, ela atuou no Tribunal Regional Federal nosso, aqui de 2003 a 2017. Nossa, foi bastante tempo, né? E como advogada e procuradora do Estado de São Paulo de 85 a 2003. É mestre em Direito, Justiça e Cidadania pelo IDP. Atualmente exerce a advocacia, prestando assessoria consultiva e processual, principalmente em Direito Penal e Direito Público. E é vice-presidente do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos da Fiesp. E temos o nosso desembargador federal Antônio Cedenho, também aposentado, que também veio da advocacia, ingressou no TRF3 em dezembro de 2004, atuou no órgão especial, no Conselho de Administração do Tribunal, no Conselho da Justiça Federal da 3ª Região e exerceu a vice-presidência do Tribunal. É doutor e mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, onde obteve especialização em Direito de Empresa e se tornou bacharel em Direito. Pós-graduado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo e autor do livro Diretrizes Constitucionais da Assistência Social. Temos aqui a diversidade, vocês estão vendo, né? A diversidade de gênero e a diversidade de formação intelectual e, né, formação profissional. Então, aqui pelo nosso roteiro, eu devo dar aqui a palavra para Fernanda Carvalho Leite, a fera, para que ela conduza daqui para frente o nosso trabalho. Muito obrigada mesmo, muito feliz de estar aqui, doutora Marisa, doutora Cecília, doutor Antônio. Quero agradecer ao doutor Cândido
Alfredo Júnior, que foi quem me indicou para estar aqui, porque essa mesma conversa aconteceu lá em Porto Alegre, no TRF4, assim como outras atividades, como de comunicação não violenta, e também conversas sobre ser mulher no Dia da Mulher, né? Nós fizemos essas atividades lá. Mas o Dr. Cândido, ele assistiu esse espetáculo que vocês estão vendo aqui no fundo, o cartaz dele, que é Velha Demais. Né? Vocês notam que o demais está escrito com um positivo, trazendo um convite a refletir sobre esse envelhecer de uma forma positiva. Esse espetáculo já está há 5 anos em cartaz. Eu tive em São Paulo aqui o ano passado, em novembro, na abertura de um congresso na USP de psicologia comportamental. E dessa vez não deu para trazer, mas quem sabe o ano que vem eu apresento o espetáculo para vocês. Ele traz, bom, é isso, tenho tido uma circulação por diversos estados e cidades com ele. Esse espetáculo, ele traz, fala sobre o envelhecimento, sobre esses dilemas do envelhecimento, principalmente na perspectiva da mulher. Embora tenha sido escrito o argumento original do Bob Balles, ele, ao se ver envelhecendo, se perguntou: puxa, deve ser muito pior para uma mulher. Se para mim está sendo difícil, para uma mulher ainda é pior na cultura. E a gente já vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, foi um processo em que também eu trouxe esse nome artístico, Fera, com o intuito de me trazer muita força num momento muito difícil, que foi da pandemia, e que atualmente eu entendo também como um acrônimo de um método que também é o assunto desse encontro de hoje, que vocês vão ver logo mais. A peça, ela traz esse lugar de uma crise. A partir do momento que estamos nos dando, e que eu me dei conta que eu estava na metade da minha vida, com sorte, com sorte, né? Aos 45 lá, eu pensei, puxa, como eu quero viver essa segunda parte da minha vida, essa última parte, esses próximos momentos. É um momento de crise que, de acordo com esse livro, A Passagem do Meio, que inclusive foi me dado pelo Dr. Cândido, a gente vive trocando referências sobre o etarismo, a velhofobia, como defende a Miriam Gondenberg, que inclusive eu vi que ela, acho que já esteve aqui na EMAI, ela defende, Fera fala velhofobia, não é etarismo. Etarismo também vale para pessoas jovens. Preconceito com as, então é velhofobia, vamos naturalizar esse termo. O Dr. Cândido me deu esse livro e ele traz esse convite à reflexão: quem sou eu para além da história e dos papéis que eu representei até agora? Imagino vocês, desembargadores, juízes, magistrados, né? É um papel muito forte, uma instituição muito importante. E então, no momento da aposentadoria, eu imagino se perguntar, né, e agora? E qualquer pessoa, qualquer situação. Eu, como atriz, estava lá na pandemia, teatros fechados, sem poder trabalhar, fazendo teatro pelo Zoom, sem o menor sentido para mim. E agora? O que vai acontecer? A arte, a cultura, o teatro já é bastante desafiador, é uma situação completamente diferente em termos institucionais, né, em termos de garantias ou estrutura. Então, eu me fiz essa pergunta: e agora? O que eu vou ser? O que eu vou fazer para sobreviver? E também entendendo, né, desse lugar da passagem do meio, que a aproximação da morte, não é? Então, precisamos olhar para esse lugar também como uma sombra necessária. Então, adoro o trabalho da Ana Cláudia Quintana Arantes, com esse livro, que A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, onde ela traz essa reflexão: saber perder, ou seja, perder o tempo que passou, né, perder a jovialidade, vamos dizer assim, é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Viver plenamente. Quero trazer esse termo de viver plenamente como algo importante que a gente vai olhar daqui para frente e que é algo que a peça Velha Demais convida a refletir.
Tá bom, assim tá incomodando esse movimento? Não, eu não tenho problema. Movimento. Não, inclusive tem um amigo meu lá, o professor Francisco Marshall, que é bastante conhecido lá em Porto Alegre, na área da filosofia, que ele diz: Fera, falar que você que você é velha demais, é como dizer que Rubinho Barrichello é rápido demais. Brincadeiras, né? Eu entendo que eu sou velha demais, por exemplo, para uma criança. Então, sempre há essa relação entre ser mais ou menos em relação a algo, né? Eu sou jovem demais para minha sogra, que tem 94. Por exemplo. Mas, enfim, muito além disso, tem esse lugar que, em algum momento, eu imagino que você já se disse: eu estou velha demais para usar uma roupa decotada, eu estou velha demais para ir no barzinho, não sei onde, eu estou velha demais para começar uma faculdade, que inclusive é uma cena que eu coloquei no espetáculo em função de um episódio que aconteceu, acho que há uns 2 anos, de 2 meninas que falaram para a colega da faculdade de biomedicina de Bauru, eu acho, ela aos 40 anos devia estar aposentada, ela devia ser desmatriculada. Isso chegou na mídia. Isso, é crime, né, gente? Bom, né, os preconceitos, né, se classificam como grandes violências, né? Então, eu trouxe isso na peça. Então, esse pensamento, esse preconceito que está na sociedade, mas muitas vezes está dentro de nós mesmas, de nós mesmos. Então, essa sensação, essa percepção limitante, ela é colocada em xeque, em questionamento no espetáculo. E a peça, então, traz não só com a questão do etarismo, que diz que não é a passagem do tempo que faz o envelhecer ser tão mais difícil que deveria. É o etarismo, o idadismo, a velhofobia, a gerontofobia. E será que a gente não percebe que esse é um preconceito com o próprio futuro? Então, a peça traz esse convite a olhar para o próprio futuro, numa sociedade, e aqui eu trago essas referências que eu também fui trazendo para o espetáculo, do cinema, por exemplo. Né? Aqui eu trago o filme A Substância, que é um filme bem recente, que abordou exatamente isso. A apresentadora, não sei se alguém aqui viu esse filme, né? Tem uma apresentadora de um programa de televisão, interpretado pela Demi Moore. No dia que ela faz 50 anos, ela é demitida pelo diretor da televisão, quando ele diz: pois é, você sabe, aos 50 para. Aos 50 não tem mais futuro, não tem mais carreira, vai embora, é demitida. E aí ela faz literalmente loucuras para se manter na indústria do entretenimento, né? Ela vai em busca de uma substância e do corpo dela sai um ser jovem, né? E essa versão dela jovem ganha o espaço no programa de televisão. E nós tivemos, e ela se vê como? Ela se vê como essas 2 figurinhas pequenas, monstruosas. Ela se vê assim como um monstro. Essa cena que ela está tirando o batom vermelho seria um encontro com um homem que a admirava desde sempre, muito além da fama dela como apresentadora, mas por ela ser quem ela era, como foi uma colega de escola. Só que, por ela achar que ela está velha demais, a partir dessa rejeição, dessa exclusão, ela não se permitiu a chance de ter um encontro afetivo, um encontro amoroso, não se achou merecedora de ser amada. Então é uma cena muito forte, que ela primeiro está toda vestida de vermelho, bonita, daí se olha e põe um encharpe, se tapa, aí tira o batom e no fim ela não vai. Ela não vive a possibilidade de ter um amor por não se ver como merecedora, digna ou bela o suficiente para ser amada. Bom, o filme ele denuncia a cultura do cinema, a cultura do entretenimento, da mídia. E no Oscar, Demi Moore estava concorrendo ao Oscar de melhor atriz. Nós esperávamos que ela vencesse, mas venceu uma garota de 25 anos. Então, mais uma vez, a cultura firmando esse preconceito, esse sistema que exclui as pessoas mais velhas. Então, só para entender que é um lugar que nos habita interno, mas que vem muito do externo também. No entanto, tem filmes como
Boa Sorte, Léo Grande. O Último Azul, vamos trazer um filme nacional, que não sei se alguém aqui viu O Último Azul. Ele é muito interessante porque nesse filme, quando as pessoas se aposentam ou estão em vias de se aposentar, elas são literalmente retiradas da cidade. São levadas para uma propaganda paradisíaca de um lugar que o governo oferece, mas elas são obrigadas a ir. E a família recebe, inclusive, um dinheiro para que isso seja supervisionado, que a pessoa, que a mãe, os pais realmente saiam. Só que essa personagem, essa mulher, como é que é o nome dela, Maureen? Denise Wenzenberg. Ela tem um sonho. Ela quer viajar de avião. Ela quer viver, então ela começa a fugir. Ela começa a trilhar caminhos para viver a vida dela. Ela se sente bem, ela se sente apta, ela queria continuar trabalhando, ela não queria sair da sociedade. No fim, ela vai viver. Né? Não realiza exatamente o sonho, mas ela vive plenamente, porque ela vai trilhando a sua liberdade. Ela quer a sua liberdade. Então, mais uma vez, a gente está vendo essas denúncias sobre esse preconceito, sobre como a sociedade trata as pessoas mais velhas. E a peça, então, traz traz um pensamento sobre um paradoxo de ser jovem enquanto velha ou velho e velho enquanto jovem, que é um pensamento que traz a Clarissa Pinkola-Estés nesse livro Ciranda das Mulheres Sábias. Ela é uma psicanalista junguiana que trabalha, muito famosa pelo livro Mulheres que Correm com os Lobos. E ela, na peça, ela entra como a carta da avó para a personagem principal. Tudo eu que faço, né? Mas há uma incorporação dessa... A minha personagem vai na casa da avó e encontra uma carta. A avó que já faleceu. Então, ela traz esse convite a viver plenamente dentro desse paradoxo. De ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. E nesse paradoxo do tempo. Nós vivemos muito tempo até aqui, mas temos pouco tempo pela frente. Temos mais tempo livre, porque estamos nos aposentando, mas, ao mesmo tempo, temos pouco tempo ainda de vida pela frente. Então, há uma intensidade nesse lugar. Então, viver plenamente. A peça também traz esse convite. O recado, o grande convite da mulher sábia é viver a vida plenamente. Viva a vida plenamente, porque quando uma pessoa vive de verdade, todas as outras também vivem. E isso fala muito para nós, né? Muito mulheres que somos cuidadoras, que temos filhos, que muitas vezes abrimos mão de viver desejos próprios, vontades próprias, para cuidar dos outros. Né? Então, esse pensamento serve muito para mim no sentido de talvez eu não fique feliz se eu ficar por causa de outra pessoa ou para cuidar de outra pessoa, e se isso for me prejudicar. Se eu for cuidar de outra pessoa, fazer algo, que isso seja com muita presença, com muito amor, como uma escolha muito consciente, e não como algo que fique amargurado e que vá vir uma conta depois com um ranço, com uma infelicidade. Então, esse convite de viver plenamente e desse paradoxo, ele vai ao encontro de uma teoria, que é a teoria do flow, do Mihaly Csikszentmihalyi. Ele traz, essa capa desse livro, que é um guia de como encontrar o foco ideal no trabalho e na vida, mas é sobre um estado de presença e de consciência que nos coloca, sabe aquela sensação de se perder no tempo? De ver que o tempo passou, mas parece que não passou. Uma sensação que não é exatamente de uma felicidade, mas que há depois que vem esse sentimento de felicidade, ou de alegria, ou de prazer. Mas é um estado de atenção, de presença, de foco. E o Mihaly traz esse lugar, esse flow, esse estado, em atividades onde existe uma certa habilidade e um certo desafio. Então, é algo que eu sei fazer em algum grau, que
tenho algum desafio também. Alguma meta, algo que me tire de uma zona de conforto. Porque se eu tenho muita habilidade, pouco desafio, eu posso achar tediosa essa atividade. Ou se ela é desafiadora demais, eu posso ficar num estado de ansiedade, de preocupação. Então, entrar no flow, no fluxo, está nesse meio caminho, nesse meio desse caminho. E essa atividade, o que pode ser? Pode ser o trabalho? Pode. Se ele estiver sendo demandante e, ao mesmo tempo, com habilidades minimamente controladas. Pode ser um tricô, pode ser uma dança, pode ser uma preparação de uma viagem. Pode ser diversas coisas, tanto com fins práticos quanto não. Mas o Mihaly, ele traz principalmente como uma atividade autotélica, que seria uma atividade que tem um fim por si só, um objetivo por si só. Então, não se trata mais de fazer algo para ganhar a vida ou algo para alguma coisa. É uma atividade que tem um fim por si só, que pode ser tida como inútil, ou como a Julia Cameron traz, que depois eu vou trazer para vocês, o caminho do artista, como um encontro com o seu artista. Algo que talvez não tenha uma serventia para os outros, mas que em algum lugar há uma serventia em si, interna. Então ele chama isso, esse convite à atividade autotélica, onde ela nos faz encarar a vida com envolvimento e entusiasmo. É uma atividade que a gente faz por ela mesma e experimentá-la é o objetivo principal. Uma atividade intrínseca, importante e valiosa por si só. E aí ele traz esse pensamento que é um pensamento budista. Haja sempre como se o futuro do universo dependesse do que você faz e, ao mesmo tempo, ria de si mesmo por pensar que o que quer que você faça vai fazer diferença. É uma brincadeira séria que mistura uma preocupação e humildade. Então, com essa postura, não é preciso vencer para a gente se sentir contente. Então, não se trata de uma competição lá, quando coloca os desafios ou as metas, né? Não se trata desse aspecto competitivo, mas que fazê-la já é uma recompensa por si só. Há um feedback imediato nessa atividade. Então, aí agora, né, o que atividade seria essa? Talvez aí vocês estejam se perguntando, o que é isso? Qual seria a minha atividade autotélica? Qual seria a minha... onde é que eu entro em flow? Né? Onde que eu entro em fluxo? Onde que eu entro nesse lugar de me perder no tempo e espaço? Que eu entro completamente, que eu me dissolvo no que eu estou fazendo. O que eu estou sentindo? O que eu estou precisando? Ou então, se eu não sei o que é isso, onde está isso? O que será isso? O que me dá entusiasmo e motivação? E muitas vezes acontece que não há um olhar, uma inteligência para saber o que é isso. Ou uma alfabetização emocional. Ou esse lugar de olhar para dentro, ou de dedicar um tempo, de ter coragem de se dar um tempo a fazer algo inútil. Algo que inútil no sentido de produtividade. Eu me vejo muito nessa. Eu, como uma profissional autônoma, me vejo muito nessa roda de produtividade virtuosa. Tudo que eu faço parece que precisa ter um fim, uma utilidade. Vou fazer isso porque isso pode contribuir para o meu trabalho, porque isso pode ser importante para alguma coisa. Então, parece que eu estou sempre num lugar para servir a algo que vai me trazer um retorno depois. Não a coisa por si só já ser um fim em si. Então, isso se trata de uma busca por algo autêntico, algo que é seu e só seu. E nessa busca desse autoconhecimento, de entender o que eu preciso, o que eu gosto, eu encontrei dois caminhos, duas abordagens que me contribuem muito para achar esse lugar. E todas essas referências, gente, eu vou trazendo como algo que vocês possam vir, se houver interesse, a adentrar esse universo, que para mim, pelo menos,
colabora e contribui muito para a minha qualidade de vida, para a minha vida plena. Que uma delas já é como, né, a comunicação não violenta, né, que pode ser como a linguagem da vida, ou pode ser comunicação compassiva ou comunicação autêntica, onde eu entendo que os meus sentimentos, eles são de minha responsabilidade. Então, me tirou de um lugar de vítima, ou de um lugar de culpar os outros por aquilo que eu estou sentindo. Então, os meus sentimentos, eles são realmente sinalizadores de algo que eu preciso, de uma necessidade que eu preciso atender. E muitas vezes essa necessidade pode ser de sentido. Como a minha crise que eu passei lá, que eu relatei para vocês, minha crise de meia-idade, qual o sentido? Qual o sentido de fazer teatro pelo Zoom? Não tem. Sem o contato humano, sem o público, sem essa troca corpo a corpo. Os teatros fechados, a cultura desvalorizada. Qual o sentido de eu insistir nesse lugar? Como que eu vou fazer para sobreviver com isso? E aí o Bob Balles veio para mim com um texto escrito "Você está velha demais para isso". Era o texto, era o título original. E aí eu li texto que falava sobre etarismo e eu entendi que eu estava velha demais para deixar de ser artista. Então nós fizemos o espetáculo na sala da minha casa, para 20 pessoas, com máscara, assim que nasceu o espetáculo. Mas, ao mesmo tempo, eu fui buscando outras áreas de estudo que faziam sentido para mim, porque eu estava precisando encontrar sentido, pertencer a outros universos que não só aquele do teatro. Quando eu estudei biologia, eu sou formada em ciências biológicas, eu amei a disciplina de evolução do pensamento científico, que conta a história das mudanças de paradigma na ciência. Antes se achava que a Terra era o centro do universo, né? Depois se viu que não, Sol, Galileu, não, é o Sol que é o centro desse sistema, e que o universo é muito mais amplo. E assim vai. Muitos paradigmas foram sendo rompidos. Então eu fui entendendo que as verdades iam mudando. Então as verdades, elas não são imutáveis. Isso me deu uma sensação de liberdade e um potencial e um entendimento sistêmico e complexo da vida e das relações que me deixou muito entusiasmada e apaixonada, que me levou a finalizar a graduação e seguir a minha vida artística, porque eu fui em busca de humanidade. Na biologia, o ser humano era um corpo morto para ser analisado ali na disciplina de histologia. Então, isso foi bem traumatizante para mim. Eu entendi que a vida que eu queria estudar era a vida dinâmica do movimento, dos sentimentos e, obviamente, a integração com a natureza. E, então, nessa busca de sentido também, como encontrar outras coisas além daquelas que eu fui e o que toca o meu coração, o que toca a minha artista, não só a artista da arte, mas a criatividade. Então a Julia Cameron traz essa abordagem de desbloqueio criativo, que é o caminho do artista, um processo de 12 semanas que vai trabalhando sensos de pertencimento, de identidade, de segurança, de conexão. Então, ao encontrar o flow, essa perspectiva de fazer uma atividade que me coloque num estado, a arte como uma transação espiritual, algo que traz sentido a Julia Cameron, né? E a comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, trazendo como a ideia de que a maior alegria de nos conectarmos à vida, contribuindo para o próprio bem-estar dos outros, a espiritualidade tem mais a ver com o que fazemos do que com o que sentimos. Então, a ação como algo espiritual, não um dogma, não uma religião, não algo, enfim, reunido apenas num dogma, né, numa religião. Então, a própria Fernanda Torres traz essa ideia de ciência, arte e espiritualidade
que ela diz que a ciência é algo do humano, a religião de Deus, e a arte é a mensageira entre as duas coisas. O Goethe diz que aquele que possui ciência também tem religião. E ainda o Rudolf Steiner, o pai da antroposofia, diz que a arte é o grande intérprete dos segredos mais profundos do mundo. Opa, aqui. E ainda... Ai, Marisa, eu peguei o microfone e saí falando. Era para ser isso mesmo? Porque do passagem, vocês nem falaram, e tu passaste o microfone para mim e eu fui que fui. É isso mesmo? Bom, então tá. Eu vou chegar no lugar porque a gente vai fazer uma prática de onde que vai essas perspectivas todas que eu estou trazendo aqui para vocês. Porque não é teórico, é prático, é corpo. É viver esses convites que eu vou trazendo, né? Então, assim, gente, agora a gente chega em algo que é a primeira coisa que a gente faz na vida e é a última coisa que a gente faz na vida. E que nós fazemos 25 mil vezes por dia. Que é respirar. E claro que ela acontece de forma automática. A gente não precisa pensar nela. No entanto, nós podemos fazê-la como a gente quer. Nós temos esse potencial. Já vi algumas pessoas suspirando aqui. É isso. Nós temos a capacidade de respirar como nós queremos. Basta ter consciência e exercitar. Só que respirar, a gente estava trazendo a ideia de espiritualidade. Respiração vem de espíritos, do latim. Então, espírito, respiração, tem um sinônimo de alma. Tem um sinônimo de vento, de coragem, de ânimo, de força vital. E lembra lá quando falava da ser jovem enquanto velho, e velho enquanto jovem, do espírito ser jovem e da alma ser velha? Onde está? Como que está a minha respiração? Como que está o meu espírito jovem? Como que está? Como que está esse olhar para a minha juventude? Como está o olhar para a minha inspiração e para a minha expiração? O Espírito é o que respira através de nós, mesmo quando não estamos conscientes dele. O Espírito está fluindo, mas muitas vezes a gente não está consciente. E o convite que eu vou trazer muito para nós e que eu trouxe para mim, que tenho praticado, é a consciência do meu espírito, da minha respiração, do que faz sentido para mim, para encontrar essa vida plena. A vida longeva, a longevidade, a gente está falando aqui, né? Novos tempos. Estamos longevos, estamos vivendo cada vez mais. Nós, as pessoas com mais de 50, seremos a maioria. Só no Rio Grande do Sul tem mais pessoas acima de 60 do que jovens até 12 anos. As estatísticas da Previdência Social já estão mostrando isso. Já estão. Então, e essa frase, né, que o Espírito respira através de nós, é do Jung. E eu quero já convidá-los, aproveitá-los a visitar o Museu da Imagem do Som, que tem uma exposição linda chamada A Alma Humana, Você e Jung. Vão ver. Ele fala sobre alma, fala sobre sonhos, fala sobre sombras, né? E eu acho que a morte é uma das sombras. O que fazer da minha vida pode ser uma sombra. Esse olhar para dentro pode ser muito desafiador, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Olhar para fora às vezes é mais fácil do que às vezes olhar para dentro. De encarar coisas deixadas para trás, desejos deixados para trás, sonhos deixados para trás, e olhar para esse lugar de se julgar velho ou velha demais para realizar determinadas coisas. Porque não é permitido, ou porque acredita que é tarde, porque há esse pensamento que exclui a possibilidade de viver a partir de determinada idade. Aí que a respiração entra como aquela minha parte da ciência, que eu também adoro. A parte daquela verdade, né? Uma verdade que cada vez mais se mostra como eficaz,
como um caminho de alcance de possibilidades de viver melhor. Tem essa frase do Iyengar que a mente é a rainha das emoções, mas a respiração é a rainha da mente. O que faz entender que a respiração pode nos trazer mais controle sobre o que eu penso e o que eu sinto. Deixa eu fazer agora uma conversa com os... Claro. Que eu sei que temos um exercício aqui, né? Então, antes disso, aqui nós temos 2 desembargadores aposentados, né? E eu agradeço a presença do desembargador Marcos Moreira, do desembargador Jean Marcos, a doutora Consuelo, que saiu para atender o telefone e deve voltar. Mas o que os nossos 2 convidados, estou me achando assim, uma apresentadora de TV fazendo essa pergunta. O que os 2 pensam do que foi dito pela Fera até agora? Despertou alguma... Despertou? Eu acho que é bem importante, bem interessante. Evidentemente que cada um de nós tem uma vida diferente, um pensamento diferente, uma maneira de agir diversa. Mas, primeiro que aposentado é horrível, né? Porque aposentado tá morto, né? Eu acho que assim, essa palavra já tinha que ser excluída, né? Se retirou ali para uma outra função, né? Eu acho. Mas, especificamente, claro que teve toda uma introdução, toda uma narrativa densa e importante para se chegar à conclusão, mas não a conclusão final, mas essa conclusão parcial, que é o domínio ou o controle do seu sentimento pessoal, das suas razões e da sua respiração e da maneira que você vive e como você aproveita essa vida, né? E eu acho isso super importante, porque essas questões não estão dissociadas. O desejo, o desafio, o desejo, a vontade, o preparo físico, quando eu coloco na respiração, são todos componentes de um bem viver, seja ele em qual momento, né? No nosso meio, né, que é o jurídico, vamos dizer assim, o etarismo não tem um peso tão grande como em outras profissões, porque o conhecimento ele é mais relevante que a sua idade, mais relevante que os seus cabelos brancos, ou até os seus cabelos brancos podem trazer uma conotação de conhecimento mais profundo e de vivência. Mas o desejo de estar vivo, o desejo de um novo ciclo, tem que estar presente. Porque senão não adianta essas boas condições no entorno, né? Então, eu vejo a vida como várias vidas, como se fossem vários ciclos. E evidentemente que cada um deles é diferente do anterior. E evidentemente que nós também precisamos nos acostumar com as nossas limitações, porque elas vão existindo ao longo da vida. Por mais que você se esforce, por mais que você tenha um bom desempenho físico, se cuide, etc., fato é, a gente não fica velha demais, mas envelhecer é uma vida que deu certo, né? E eu acho que isso é muito relevante. Eu estou me estendendo, mas o que eu queria dizer é várias vidas dentro de uma vida, né? Renovar esses ciclos de acordo com o momento, todas as vezes. Para dar alegria, para dar entusiasmo, para ter o desafio, né? E, nesse sentido, é uma alegria estar com vocês. Bem, o que eu queria colocar é o seguinte. Eu acho bastante importante, nós estamos tratando individualmente, né, do envelhecimento. Eu acho que nós temos também que ter um olhar mais coletivo para o envelhecimento. Nós aqui podemos estar preparados, mas tem uma demanda muito grande aí fora que vai precisar também
ser vista, ser cuidada e tudo. E eu até fiz algumas anotações, e nessa primeira conversa que você falou, me desculpe chamá-la de você, que essa troca de bibliografia, eu trouxe umas anotações de um livro chamado A Revolução dos Idosos, que é de um autor alemão, foi editado em 2005, que trata de todas as facetas praticamente envolvendo o envelhecimento, e que está muito atual. Inclusive tem um capítulo específico sobre Hollywood, o olhar de Hollywood em relação às pessoas idosas, não é? Ele fala da gerontofobia, né? Entendeu? E são questões que são trazidas de uma forma. Ele cuida um pouco dessa parte individual do envelhecimento, mas ele traz também para nós um outro olhar de que nós seremos a maioria daqui a um pouco, não é? E isso vai mudar, né? Vai mudar de certa forma muita coisa em relação às pessoas idosas. Há um estudo, por exemplo, que ele traz que em 2050 a população da China com mais de 65 anos seria maior que a população mundial em 2005, quando o livro foi editado. Em 2050, em 2000, a população de idosos no mundo era de 606 milhões. 2050, os estudos dizem que vai para 1.750 milhões de idosos. Isso muda tudo, né? Vai se tornar um problema econômico e político para todos os países. Nós já estamos sentindo. A doutora Marisa, que é da área previdenciária, sabe disso. Em 2030, a Alemanha vai ter um número maior de idosos do que de pessoas jovens. E já há estudos lá para dar um jeito na questão da aposentadoria, não é? Ou se paga metade ou se duplica a contribuição, não é? Não é por aí? Entendeu? E coisas assim que são do interesse geral. Ou seja, a mudança ela deve vir, por exemplo, hoje ele fala do tratamento que os meios de comunicação dão aos idosos, etc., que é sempre um sentimento de fraqueza, etc. A publicidade hoje não investe tanto no idoso, porque o idoso, em função até disso que nós estamos dizendo aqui, que nós vamos continuar ativos, nós vamos disputar postos de trabalho, por isso que fala da revolução dos idosos, né? Vai haver esse choque, diferentemente que se fala de possibilidade, se discute o problema do clima, etc. Uns duvidam dessa situação. Esse choque de gerações ele vai chegar e já está praticamente presente, né, entre nós. Então tudo isso vai mudar. Esse tratamento que a televisão dá, por exemplo, eu não sou noveleiro, mas eu tenho aqui uma desculpa para justificar o meu exemplo. É aquela história de que o homem está passando na sala, vê a novela e senta para ver o capítulo, né? Tem uma novela agora da Globo, aquela das 9h30, que a Arlete Salles representa um personagem velho e é aquilo que nós estamos vendo. Ela é representada como uma pessoa maluca, fazendo tricô, entendeu? Não é? Quer dizer, é totalmente estigmatizada. E hoje nós sabemos que a existência de menos vovôs e menos vovós e menos netos, né? Muitos dos vovôs já não estão mais sentados em cadeira de balanço e também as vovós e também as vovós também não fazem mais meia de tricô, não é verdade? E aquela função social que o avô ou a avó representava, no que diz respeito a cuidados, etc., em função até das perdas biológicas, hoje até não está, não é? E o autor trata até disso. Ele fala, em 2005, ele falava da geração Viagra, que hoje possibilita que alguém tenha filhos que vá conviver com o neto,
né? Hoje, atualizando, seria a geração Tadalafila, né? Não seria mais a geração Viagra. Ou seja, o que de certa forma dá um alento para nós de que a sociedade vai ter que mudar o entendimento em relação aos velhos, né? Eu não estou aqui politizando, mas há um projeto aqui agora do 6x1, de eliminar o 6x1. Isso, de certa forma, vai possibilitar que pessoas idosas também tenham mais possibilidades de trabalho, não é? Não é verdade? Então, é esse o olhar do livro que eu trago para cá, no sentido de que há também uma luz no fim do túnel, porque vai ter que ter um cuidado, né? A sociedade vai cuidar. E aquilo que a Cecília falou, tem um autor chamado Stanley Kunitz, ganhou um prêmio Pulitzer. Ele fala que a morte social, né, é a aposentadoria. E ele classifica o termo aposentadoria como uma palavra suja, quer dizer, bem, né, entendeu? Então, elimina, exclui, né, entendeu? Então, essa é a contribuição que eu acho que deve trazer. Até para nós é meio chocante, né, Marisa? É chocante, né? Falar, não, eu sou desembargador federal aposentado. Esse aposentado sai assim com pesar, né? Com pesar, né? Mas é isso, desculpa. Só vou falar uma coisa, vocês vão achar engraçado, mas não sei se está ligando. Eu acho que agora ligou. Contei essa história outro dia e deram risada da minha cara, porque recentemente, bem assim, tem uns 4 anos que existe o Pix, por aí, né? Então, foi por conta do Pix que eu percebi que eu estava envelhecendo. Por conta de um fato. Eu não tinha me dado conta, assim, a idade para mim nunca foi um problema. Fez 50, fez 60, 65, 60, tudo bem. Um dia, logo no começo aí do Pix, eu saí para almoçar com meu filho mais velho e a minha nora, né? E na hora de pagar, deu um rolo lá, acho que eu tinha esquecido o cartão, não sei. Eu falei, eu posso pagar com o Pix? O meu filho virou-se para mim e falou assim, você sabe fazer um Pix? Eu disse, o quê? Você sabe fazer um Pix? Quem ensinou o Pix para você? Eu falei, já nem sei quem me ensinou, mas eu já não carrego mais dinheiro e faço Pix. Ele ficou estarrecido com aquilo. Ele disse, mãe, você é uma mulher de quase 70 anos. Eu falei, e daí? Aquele comentário dele, né, que gerou uma risada ali geral, né, até o garçom riu disso, né, me chamou muita atenção para a forma como as pessoas veem, né, aqueles que estão envelhecendo. Que ele olhou para mim e se espantou porque eu soube fazer um Pix. Mas quantas coisas eu fiz na minha vida até agora? Né? Será que para eles, né, nossos filhos, nossos netos, os jovens, os nossos colegas mais jovens, né, os nossos funcionários todos, será que para eles a gente tem uma data de validade? Não é? Posso fazer um comentário breve em relação a isso? A data de validade que eles colocam na gente tem uma relação com a habilidade tecnológica. Então, esse selo de vencimento está atrelado à sua capacidade de fazer um Pix, de mexer no processo eletrônico, de ter uma assinatura digital, etc. E tal. Então, é bem interessante isso. Então, assim, a partir daquele dia, né, é que eu percebi que estava envelhecendo, porque eu não tinha notado, não, estava tocando a vida na boa, assim, né? Agora eu sei que estou ficando velha. Agora eu fiz 70, né? Eu realmente estou com a minha validade quase vencida por aqui. Mas para o serviço público. Né? Vencida para quê? Para o serviço público. Tá. Né? Porque aí você vai se aposenta pela compulsória. Mas ok. Mas eu tenho planos para depois. Né? É isso, sobre Exato. isso? Exatamente. A vida não vai acabar porque eu fiz 75. Mas aquele dia do bendito Pix que ele me viu fazer pela primeira vez, eu vou me lembrar até o último dia da minha vida. Ficou uma mágoa?
Não ficou mágoa, foi um susto, assim, Foi um foi susto. incrível. Eu disse, nossa, ele me vê como uma velha. Sim, sim. E uma velha incapaz de aprender alguma coisa. É. Né? E quantas coisas mais eu fiz depois daquele Pix bendito, né? Então, é isso. É. Nunca vão ter um diploma de datilografia. Não vão vão. saber discar o telefone assim. O meu tá na parede. Ah, você pôs na parede? Também tem datilografia. Nossa, eu tenho a máquina ainda. 1977, 8, essa é muito novo. É novo, esse daí tá novo. Não, eu ainda tenho a máquina Olivetti Lettera, onde eu aprendi a... Presente de aniversário com 16 anos. Isso, E aquela portátil. isso, exatamente. Aquilo lá. Então, muito obrigada pelas contribuições, por essa conversa que a gente está tendo, dessa visão sobre esses termos, né, que incomodam tanto como a aposentadoria, e também sobre a visão sistêmica do envelhecer de acordo com o futuro, né, que nos aponta aí como uma necessidade de convivência entre gerações. Estamos falando mais sobre isso nas mídias, há diversos perfis falando sobre isso, pessoas falando sobre isso. Inclusive, eu vou trazer aqui mais adiante, depois vou... Peraí, aqui. Esse autor aqui, que é o Martin Henkel, que é um gaúcho, o Dr. Emílio Moriguchi, ele faz muito tempo que ele está pesquisando a questão do envelhecimento no mercado de trabalho. Né? Esse livro dele, sobre a trilha da longevidade brasileira, ele fala sobre as pessoas que vivem em Veranópolis, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, e analisaram ao longo de muitos anos os hábitos dessas pessoas, que fazem com que elas sejam longevas. Né? Então, aqui só trouxe como uma referência, são 30 anos de pesquisa de hábitos e práticas e convivências que contribuem para a longevidade. Eu só vou voltar aqui. Aquele documentário, né, que tem no Netflix, As Zonas Azuis. A Maureen Mota, né, minha prima que está aqui, ela fez ela tem trazido muito esse assunto no seu perfil. É uma comunicadora, é gaúcha também, e ela fez uma entrevista com o Martin recentemente, trazendo a importância desse assunto. Temos falado bastante sobre isso. Então, eu acho que falar sobre isso, trazer à luz sobre isso, para o mercado de trabalho, para o sistema nacional, enfim, de aposentadoria e tudo mais, é necessário rever e também trazer outras possibilidades de atuação a partir de mais adiante, né, a partir do avanço da idade. E eu quero trazer aqui para vocês de novo, voltando para a respiração, porque nós só vivemos respirando. Pode ser meio banal, mas vocês vão entender um pouco que dessa prática do breathwork, né, que é um nome americano, mas que pode ser o trabalho de respiração consciente, que ele contribui. Porque esse lugar, desses incômodos, eles podem gerar ansiedade. Nós vivemos uma grande epidemia de ansiedade, de estresse, de insônia. Nós, quando vamos envelhecendo, a pressão aumenta. Há mais tendência a ter diabetes, o colesterol. São questões fisiológicas, são questões de saúde, são questões onde a ciência entra para nos ajudar. Às vezes com remédio, com terapias. E existe uma prática que pode contribuir muito, que é a prática da respiração, para melhorar todo o nosso sistema. Porque sendo a respiração atuante no sistema nervoso autônomo, ele está diretamente relacionado ao nosso sistema simpático, que é de luta e fuga, que é o do estresse, e ao parasimpático, que é o do relaxamento, do descanso, da digestão, da excitação também, né? Falamos aí dos medicamentos, do Viagra. Às vezes o estressa tanto que nem mulheres nem homens conseguem mais se excitar, né? Não conseguem relaxar. Então, o trabalho de respiração consciente, ele contribui
para a melhoria do sistema como um todo, tanto nervoso, quanto de energia, de clareza mental, de foco, de performance, e até em chegar em lugares de estados mentais e meditativos, como esse que eu me referi lá no Flow. Esse lugar que está em foco, que está num estado de atenção plena, mindfulness, né, que já é um termo bastante conhecido. Ou seja, práticas diversas, protocolos diversos de respiração podem agir para contribuir a determinados objetivos, como muitas crianças com ansiedade também. O transtorno de déficit de atenção também é uma grande questão. E o que a ciência tem mostrado que isso pode estar ligado muito a uma respiração disfuncional, a uma hiperventilação. Muita respiração bucal, por exemplo. Ou então apneias. A apneia da tela, já ouviram falar? A apneia do e-mail, que foi uma executiva da Microsoft que, apesar das práticas que fazia de respiração, de meditação de manhã, quando chegava na empresa, ela se via sem respirar, em apneia. Isso acelerava o coração, isso ia aumentando o estresse. E ela fez um experimento, é Linda Stone, o nome dela. E ela fez experimentos com mais de 200 pessoas e constatou que isso é um fenômeno que acontece. Existe a famosa apneia do sono e existe a apneia das telas. E nós, que estamos convivendo cada vez mais com telas, podemos estar vivendo cada vez mais momentos de apneia sem perceber, por não termos consciência da nossa respiração. Quando meu cérebro sente algo estressante, é como se um interruptor fosse ligado. Os meus nervos mandam todo o meu sistema ficar em alerta, provocando uma inundação de hormonas na minha corrente sanguínea. A respiração acelera, o meu coração começa a acelerar, me sinto totalmente ligado. Em momentos de perigo, esse aumento de energia me ajudaria a lutar ou fugir. Então, quando terminar, o meu circuito de estresse deveria desligar. Nada de mal acontece, mas quando o nosso estresse não desaparece, um daqueles hormônios, cortisol, continua fluindo e nosso circuito de luta ou fuga não pode ser totalmente desligado. Com o tempo, ficamos cansados, sofremos burnout, o que pode levar a pressão arterial elevada, um sistema imunológico desregulado e açúcar elevado no sangue, todos aumentando o risco de uma doença mortal acontecer. O que acontece? A apneia, ou a hiperventilação, respiração curta e rápida, respiração inconsciente ou disfuncional, nos coloca nesse lugar de estresse. Nosso sistema entende assim. A gente acaba não conseguindo dormir bem, ronca, tem apneia. E acaba acontecendo esses fenômenos, que é elevar o cortisol, muito açúcar no sangue, que acaba levando a diabetes, a doenças autoimunes. Isso é um efeito crônico de uma vida inconsciente, de respiração, da respiração inconsciente, ou do estresse. Então, é um fenômeno que todos nós aqui estamos vivendo de alguma forma, né? O que acarreta uma vida mais doente, aí requerendo mais medicamentos e uma série de complicações. Então, só para explicar, esse vídeo entrou como uma forma de ilustrar o que acontece a partir de que o sistema nervoso simpático está constantemente ligado. Essa inabilidade de desligar esse sistema. A respiração curta e rápida, ela liga, né? Quando a gente vai caminhar, quando a gente vai fazer um exercício, a gente acelera a respiração. A gente está estressando, a gente está gerando um estado de necessidade de luta, fuga, assim que ele entende. A gente está numa briga ali, estamos correndo, estamos fazendo ginásticas, né? Mas depois termina, a gente sente aquele relaxamento, não sente? Aquelas endorfinas todas acontecendo, a gente relaxa. Foi uma atividade proposital. A gente se colocou nessa situação porque sabe que é saudável colocar o corpo nesse lugar. Andar, correr e caçar são atividades que os nossos ancestrais faziam e a gente deixou de fazer porque o nosso estresse está sendo com o corpo parado. Está sendo aqui no computador, está sendo nos processos, está sendo
em atividades executivas. O corpo não está gastando aquela glicose que foi liberada para lutar. Né? Que é isso que o corpo faz. Quando a gente entra num lugar de perigo, libera glicose para agir. E aí não libera a diabetes. A pressão está alta. Não relaxou. Então, quando a gente faz uma respiração ou o esporte, por isso que as atividades físicas são boas, usa essa glicose, usa essa energia e depois relaxa. Quanto mais estressado eu estiver, mais rápido eu vou respirar. E quanto mais rápido eu respirar, mais estressado eu me torno. É um círculo vicioso. Mas se eu puder respirar devagar e profundamente, então as fibras nervosas no meu peito vão detectar a mudança de movimento e inundar o meu cérebro com sinais para eu me acalmar, ficar tranquilo, desativando meu sistema de luta e fuga. E ao longo de todo o meu corpo, tudo passa a se acalmar, do ritmo cardíaco aos hormônios de estresse e ansiedade. Acalmar a respiração. Convidar vocês agora para fazer um suspiro. Inspira pelo nariz e solta bem lento. Mais uma vez. O maior indicador de longevidade era o tamanho e a saúde dos pulmões. O estudo de Framingham analisou 5.200 pessoas ao longo de 70 anos. Eles até realizaram estudos nos quais observaram pessoas que haviam recebido transplantes de pulmão. Aqueles que receberam pulmões maiores viveram muito mais do que aqueles que receberam pulmões de tamanho normal ou menores. Então, não importa como você consiga esses pulmões, maiores é melhor. E felizmente, não precisamos fazer um transplante para conseguir isso. Podemos praticar respiração saudável, podemos fazer alongamentos, podemos nos exercitar e isso naturalmente pode manter o tamanho dos nossos pulmões. A função pulmonar começa a cair muito rapidamente depois dos 30 anos. E especialmente para as mulheres entre 50 e 60 anos. E é aí que a saúde das pessoas começa realmente a se deteriorar. Sua função pulmonar, quanto ar você consegue colocar nos pulmões, quanto tempo consegue prender a respiração, tudo isso é indicativo da sua função respiratória geral e da sua saúde geral. Obtemos mais energia da respiração do que da comida e bebida. Inalamos e exalamos 13,6 quilos de ar em nossos pulmões todos os dias. Esse é o James Nestor. Ele escreveu esse livro, ele é um jornalista científico, escreveu esse livro Respire, a nova ciência de uma arte perdida, onde ele ficou 10 dias, fez um experimento de ele mesmo, acompanhado por outro colega e por médicos, 10 dias respirando somente pela boca, e observou todos os seus índices, a sua saúde despencar. A respiração bucal, enfim, é um agravador da saúde piorada, né? É um agravador de doenças. Então, essa abordagem, ele traz a respiração, os pranayamas, as práticas dos yogis, dos monges, ela é ancestral, é de muito tempo. Então, eles conseguem esquentar o corpo, ativar o sistema imunológico. O Wim Hof também demonstrou cientificamente como ele consegue, a partir de uma grande respiração, da imersão no gelo e de práticas de meditação, ativar o sistema imunológico a ponto de não ter efeitos colaterais após a injeção de Escherichia coli no sangue. Práticas de respiração, então, também, além de contribuir para a saúde, também podem contribuir para encontrar criatividade, estados meditativos, estados de sentido, de encontrar essas atividades autotélicas que eu me referi antes.
esses doutores, a doutora Patrícia Gerber, Dr. Richard Brown, eles têm uma prática que nós vamos fazer, que é da respiração coerente. É inspirar em 6 tempos e expirar em 6 tempos. E o nervo vago, que é um dos maiores nervos que a gente tem, ele conecta coração, pulmão, vísceras ao cérebro. Ele informa o que está acontecendo aqui nos nossos órgãos ao cérebro. Então, as inervações são aferentes, ou seja, ele informa o que está acontecendo aqui para o cérebro. Então, se a minha respiração é curta e rápida, informa o cérebro que estamos em estresse. Agora, se a minha respiração fica mais longa e lenta, informa ao cérebro que nós estamos calmos, está tudo tranquilo, podemos relaxar. Então, se a gente faz uma respiração mais longa e lenta, nós nos acalmamos. É simples assim, que eu quero trazer. Simples assim. Basta apenas dedicar alguns minutos para fazer uma respiração mais longa e lenta. Se for o caso de acalmar uma ansiedade, um estresse crônico, uma hiperventilação, questões de insônia, questões de pressão alta. Então, esses doutores, eles falam essa maneira bonita de dizer que o cérebro escuta os pulmões. Então, em termos neurológicos, a respiração e emoções estão estreitamente conectados. Junto com aquela frase do Iyengar, que é um yogi, que diz: a mente é a rainha das emoções, mas a respiração é a rainha da mente. Então, aqui são médicos, a ciência comprovando que, sim, a respiração pode ser a senhora, pode ser quem comanda a nossa mente, que pode estar querendo dizer que nós estamos velhos demais para alguma coisa, que não podemos mais fazer determinadas coisas, e também ser senhora da nossa coragem, do nosso coração, do nosso entusiasmo para ir em direção àquilo que eu realmente desejo, aquilo que faz sentido. E o que é isso? Um estado de presença, de consciência e de meditação pode levar ao encontro do que é isso, em que direção eu quero ir. Não sei se acho que eu me dei uma volta, né? Porque é esse sistema ligado entre o fisiológico e o sutil. É um pouco sobre isso. É a ciência, a fisiologia do corpo, a prática, o comportamento e o espiritual, que é aquilo que faz sentido, a ação que faz sentido para mim. Aqui tem uma metáfora de quem somos nós. Né? Nossa mente são cavalos, essa mente que daí entra esse lugar dos preconceitos, né? Ou essas palavras horrorosas que a gente encontra por aí, esses comentários que nos colocam, nos põe em dúvida, né, das nossas capacidades. Então, essa é a nossa mente, que vai nos levando, às vezes, por lugares que não queremos. O nosso corpo é essa carruagem, ou o nosso carro. Nós somos essa pessoa que está sentada nesse carro, a nossa consciência, e a respiração é as rédeas que une a minha consciência e a minha mente, o meu cavalo, meus cavalos, o meu corpo. Então, a respiração como rédeas do meu ser, do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções. E aí tá. Né? Não vamos pirar, vamos respirar e vamos nos inspirar. E agora que eu trago um convite para a gente fazer uma pequena prática, de 10 minutinhos, sentadinhos mesmos, mas para a gente acessar essa respiração mais longa e lenta e ver o que acontece junto com as imagens e com os convites que vão acontecendo. Vocês topam? Ariete, se quiser apagar um pouquinho. Sinta-se confortável. Se quiser, feche os olhos. Faça um longo e profundo suspiro.
Mais uma vez, se necessário. Procure soltar qualquer tensão desnecessária nesse momento. E traga a atenção para sua respiração, seu corpo. Observe a amplitude da sua respiração. Permita que ela se acalme, se torne cada vez mais longa e lenta. Traga atenção para a entrada do ar pelas narinas. Observa então como está a tua respiração, tua presença. Movimenta pés, língua na boca, mãos. Uma experiência poética, uma experiência tranquila, calma. Para cada um, uma vivência, talvez angustiante, talvez estimuladora ainda mais da ansiedade por não se permitir parar. Não sei. Cada um viveu alguma coisa, cada um sentiu. Não propus um ritmo, a convite de que cada um fizesse a sua escuta e fizesse dentro da sua capacidade, porque a colocação de um ritmo requer um esforço e a intenção foi trazer aqui uma experiência. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Todo mundo relaxado? Num estado relaxado a gente cria. Tá com essa cadeira. Num estado relaxado e consciente que não dormindo, a gente digere melhor. Num estado relaxado, a gente... Sabe aquela história do Newton, que teve a ideia das leis quando caiu a maçã? Ele estava relaxando. Os grandes insights acontecem muito nesses momentos que a gente está caminhando, que a gente está no banho de mar, está tomando banho. Então, são esses momentos de de insight, de criar, que foi o convite poético aqui nessa meditação. De criar a vida que quer criar. E o que está vivo em mim, o que está pulsando de vontade, de desejo, ou de dúvida, ou de pergunta, de intenção. Cada um tem uma história aqui. Então, quando, ali na minha apresentação, Método Fera, que é o meu nome artístico, é a intenção de entrar nesse fluxo entre respiração e arte, ou fluxo empatia, que é esse olhar para os sentimentos, para as necessidades, respirar nisso e expressar autenticamente isso. Que é expressar os meus sentimentos, minhas necessidades e encontrar estratégias para atender essas necessidades. Do que eu quero cuidar? Para onde eu quero olhar? E tudo isso em busca de quê? De alegria, de amor, de sentido. Aqui está todas as referências, então, do que é o F é o flow, o E é a empatia, ou é o entre, são as emoções, o R é a respiração, e o A é a arte, a autenticidade, as referências teóricas, o Mihaly, Csikszentmihalyi, o Marshall Rosenberg, o James Nestor, Julia Cameron, a criatividade. Então, esse trabalho eu venho desenvolvendo, gente. Aqui foi toda uma fala, toda uma apresentação, uma pequena prática. Mas a Solange, por exemplo, ela mora aqui em São Paulo. A gente trabalha online, onde eu faço toda uma anamnese, a gente faz as práticas aí com ritmos específicos para ativar o sistema e depois relaxar, protocolos para fazer ao longo do dia.
E ela relata aqui nesse depoimento de que tem impactado na saúde física e mental. Ela sofre de ansiedade, ela desenvolveu uma doença autoimune também, uma espécie de urticária, né? E tudo isso tem ajudado. Ela é uma pessoa muito empática e sofre com o sofrimento alheio. Então, ela precisa muito desenvolver uma habilidade emocional de separar, entender os limites entre ela e os outros. E esse trabalho tem sido bastante curativo para ela, assim como essa outra cliente minha também, que ajudou a relaxar, a melhorar o foco, a melhorar o sono. Enfim, são depoimentos. Salve, meu nome é Felipe Marques. Esse é o meu professor. Fera Carvalho, ela foi minha aluna aí na formação de Breathwork, Neurociência da Respiração. Hoje eu trabalho formando profissionais, eu sou embaixador da respiração como diplomata humanitário. E a Fera, ela, desde que eu conheci no evento presencial, ela já se mostrou assim, uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que estava sempre interessada em aprender mais, em evoluir. E eu sou fã desse tipo de pessoa, sabe? Que está nessa busca constante. E como profissional, na formação, ela foi se desenvolvendo, foi se destacando, sempre muito prestativa. E assim, agora eu vejo que ela está voando. Queria dar os parabéns, realmente uma pessoa diferenciada. E se você que está vendo esse vídeo vai ser acompanhado pela Fera, tanto na parte de comunicação não violenta, na parte criativa, ou para regular suas emoções, ganhar essa produtividade com você está em excelentíssimas mãos. Confia, respira e vai dar certo demais. Tá, isso aqui é só para mostrar para vocês alguns depoimentos desse trabalho que eu venho fazendo, que não é só em uma palestra, em uma pequena demonstração, né? Então, essa é a forma que eu trabalho no meu estúdio em Porto Alegre, de forma presencial ou online. Ai, aqui é o Dr. Cândido. Ó, Dr. Cândido, doutora Maria Helena. A gente fez um evento aí mais intenso, né? Um encontro de 2 horas, uma masterclass onde a gente fez aí uma prática de 30 minutos, 40 minutos, onde realmente sente o efeito de uma alteração de estado de consciência, que daí entra porque tem esse lugar, né? Eu não consigo meditar. Não, meditação não é para mim. Né? Não consigo. Depois de uma prática de breathwork, é possível entrar nesse lugar porque acontece fisiologicamente. Não é a mente dizendo, para de pensar, a mente. Não, agora não pensa mais nada. Agora, não é assim. Então, a prática da respiração que leva para... Então, é sobre isso, sobre esse trabalho. Trata de regulação do sistema nervoso, trazendo... mais calma, trazendo uma qualidade de sono melhor, que é muito importante para o nosso bem-estar, né? A princípios da comunicação empática, processos criativos para um bem viver e um processo pessoal autêntico, um projeto pessoal, um manifesto criativo, né? Sobre a arte, a vida como uma obra de arte, né? A minha vida como uma construção. Então, eu estou velha demais para não ser quem eu sou. Isso eu, isso você, isso cada um de nós. E o que dirá da nossa sociedade, né? Como será essa sociedade que a gente quer que seja? Enfim, todo o sistema, incluindo as pessoas mais velhas, né? Nós que estamos vindo aí. Então, é isso, gente. Eu acho que a minha contribuição era essa. Espero que vocês tenham gostado. Que aqui tem um QR Code para contato comigo, se quiserem conversar individualmente ou saber mais. Eu agradeço muito mais uma vez. E acho que a gente segue conversando, né? Agora. Bom mesmo. Praticar a meditação ajuda muito no dia a dia, né? Principalmente para quem... Não sei para quem, acho que para todos têm esse problema hoje. Não, é que eu vejo o mundo assim, né? E quem é mais
está na minha faixa de idade também deve sentir isso. Acabamos de falar da máquina de escrever, do curso de datilografia. Era um mundo muito diferente e que mudou muito rápido, né? Mudou muito rápido. Nós saímos da máquina de datilografia e estamos na inteligência artificial. Nós pegamos todas as mudanças, né, do mundo. E isso deu, no meu caso, me autoanalisando, eu acho que eu sofri nesses anos todos uma overdose de informação, de mudança de informação. Eu lembro. Uma infoxicação, né? Pois é, a gente pegava o jornal, né? Abria o jornal, lia o jornal, assinava o jornal, aquela coisa toda. Hoje você abre você tem o site que te avisa que a notícia foi publicada, você entra no Instagram, aquela notícia está lá, e você entra no Facebook, a notícia está lá, e você ouve 300 vezes a mesma notícia, e aquilo vai entrando na sua cabeça. Chega no final do dia, para mim, parece que é uma exaustão que eu tenho. Que você não... Exato. Não, mas é o dia inteiro isso, né? É uma overdose, gente que falando, e tem gente que deve passar o dia fazendo comentário nas notícias, porque é tanta gente falando. Eu não sei, acho que a gente tem uma overdose de informação e precisa meditar muito mesmo para poder relaxar. Agora, eu vou fazer uma pergunta para os nossos dois embargadores aqui. Não aposentados. Não precisamos falar sobre, né? Não. Não Como se é que trata foi disso. mudar, para vocês mudar, virar a chave e fazer outra coisa? Eu preciso falar sobre isso para todo mundo, eu acho, que é uma coisa importante. Eu acho que a gente precisa se preparar para isso, porque é um vínculo muito forte, que a gente gosta do trabalho, a gente gosta das pessoas, a gente gosta de vir para cá, enfim, da convivência de tudo isso. Até de brigar, tudo. E eu acho que precisa um preparo, e isso é muito sério mesmo, com uma certa antecedência, e você criar um vínculo que não será um vínculo substitutivo, né? Não será, mas o vínculo em relação ao seu novo objetivo, à sua nova conquista, ao seu novo prazer, à sua nova alegria. E você precisa ir nutrindo isso antes de sair daqui. Porque mesmo fazendo com antecedência, existe um sofrimento. Ponto final, né? Existe um sofrimento. Mesmo você nutrindo o outro caminho, a transição é uma transição de vida. O exemplo da Cecília é bem interessante. E ela, eu diria que ela até talvez ela antecipou essa aposentadoria, né? Porque normalmente a gente fica aguardando a compulsória. No caso dela, não. Ela se sentiu à vontade para poder buscar um outro caminho antes da compulsória. Seria mais difícil. Não, mais difícil mesmo, mais difícil. Né? Porque ela não quis chegar à expulsória, né? Que é um outro termo, é um outro termo também pesado, né? Mas eu tenho a impressão que essa passagem, no meu caso, a função que hoje eu ocupo lá na assessoria jurídica do gabinete do prefeito, lá em Santo André, que é um cargo equivalente a secretário, ela já me foi prometida antes de eu sair do tribunal, né? Então, eu fiquei praticamente só 4 meses no exercício da aposentadoria, né? Logo eu assumi o cargo na prefeitura. E é um cargo que também me contempla numa outra situação, que é a possibilidade de advogar. Como secretário eu não poderia, mas como uma mudança de nomenclatura eu posso advogar. Então, eu tenho a impressão que eu estou num momento bom, com entusiasmo, com um sentido de futuro, de um futuro pela frente, de fazer coisas novas, etc. Então, para mim foi uma passagem mais tranquila, né? Isso. Foi
Ela veio, ela veio naturalmente, isso, entendeu? Mas não foi sem rumo. E uma coisa que a Cecília disse, e é verdade, nada substitui o que nós passamos aqui, né? Isso a gente vai levar para a vida toda, uma experiência das mais gratificantes, principalmente para nós que viemos da advocacia, viemos de um outro meio, né? E passamos a ter uma nova vida aqui dentro, fomos muito bem acolhidos, enfim, é uma situação que você não tem como fazer o corte e, né? Mas a passagem foi uma passagem, eu diria, tranquila, nesse sentido foi tranquila. Mas é sempre um desafio, né? É sempre um desafio, porque uma das características da aposentadoria é a perda financeira, né? E a gente passa por isso também. Então, se você tem que procurar um outro caminho também para poder equilibrar as coisas nesse sentido, né? Mas, felizmente, no meu caso, é que eu falo individualmente, cada um de nós aqui pode ter uma experiência. E agora o nosso objetivo é cuidar do coletivo também, quer dizer, politicamente, eu acho estranho, porque nós tivemos uma experiência aqui no tribunal, que de um deputado que se elegeu quase que a vida toda como deputado federal, o Arnaldo Faria de Sá, pegando um nicho que são os aposentados, o previdenciário. E eu fico pensando, né, os políticos são tão espertos para algumas coisas e ainda não perceberam que aqui nós temos um número de eleitores assim absurdo aí para conquistar. E, infelizmente, só se fala de aposentado numa época de CPI do escândalo da aposentadoria, etc. Eu acho que vai chegar a hora que nós vamos ter que falar também do capital humano que tem aí pela frente, né? Entendeu? Posso só? Claro. Rapidamente. Só para agradecer a você, muito especialmente, pelo convite, pelo encontro. É muito gratificante, muito gostoso. Obrigada. No meu caso, Eu que agradeço. Eu tenho a certeza que a Marisa me convidou, porque eu tenho lugar de fala. Então, Não, eu fico grata que estejam todos aqui. Eu só gostaria de falar uma coisa, me ocorreu agora, porque a gente falou da Previdência e tal, né? Eu cheguei aqui em 88, em 98, a gente teve uma grande reforma da Previdência, vocês lembram que foi com a emenda constitucional 20, né? E que cortou ali uma boa parte dos direitos dos servidores públicos. Depois nós tivemos outra em 2019. Mas em 98, eu me lembro bem disso, muita gente das carreiras jurídicas se aposentou com medo do que ia acontecer, se ia perder direitos, tal, né? E eu vejo hoje pessoas que se aposentaram na faixa dos 40 anos naquela época, que hoje estão com 70 e poucos anos e que praticamente morreram naquela data, porque foi uma decisão assim, sem planejamento, né? Foi um susto e se aposentaram. Eu tenho assim perto, dentro da minha família, alguém que saiu aos 48 anos com a emenda 20, já virou o mundo umas 10 vezes, porque não tem mais o que fazer, e hoje está completamente perdido. Aos 76 anos, completamente perdido. E a saúde muito frágil. Né? As emoções prejudicaram demais e não consegue sair disso. Né? Tivemos também. Exatamente. Então, planejar, né, cuidar-se é bom sempre, né? Depressão, né? Então, a necessidade de olhar para a saúde mental, né? Esse trabalho, embora é sobre isso, é sobre a NR1 que está vindo aí também, né? De olhar para a saúde mental dos trabalhadores, de todos nós, né? Então, por isso que eu trago esse trabalho, a respiração como um facilitador de melhora da saúde mental, da saúde emocional, e inclusive de encontrar estratégias do que fazer. Assim, precisamos preparar as pessoas para esse momento, sim, agora como? Esse como que é onde entra a criatividade.
as estratégias, né? Então, é um pouco sobre isso. Mas só uma pergunta. Eu não sei se, por exemplo, o que eu percebo lá em Santo André é que já há um trabalho por parte da prefeitura de trabalhar núcleos de pessoas idosas, etc. Mas eu não sei se exatamente com esse olhar, com essa preparação, né? Mais no sentido físico, psicológico, etc., mas não assim preocupado com o bem-estar mesmo individual e tal. Como que seria isso? Só para trazer agora um momento bem prático, bem pragmático, como seria esse trabalho, por exemplo, nessa instituição? Se aqui fosse aplicar o trabalho de respiração consciente. Primeiro, todos fariam uma anamnese, onde teria uma ideia de como é o sono, de como é a sua tolerância ao CO2, ou seja, são medidas que a gente faz de tempos de retenção sem ar e com ar. É algo muito simples de fazer, de como se há uma respiração que está funcional em termos de diafragma, de canais, se pelo nariz, se pela boca, se tem asma, se tem uma série de coisas. E depois se estabeleceria protocolos respiratórios, onde, por exemplo, a cada 4 horas se faria 5 minutos de uma respiração em 6 tempos. Inspirar em 6... Porque a gente respira mais ou menos em 1, 2 segundos. Inspira e expira em 1, 2 segundos. Fazer em 6 tempos já faz com que ela seja mais longa e lenta. O objetivo, dessa forma, então, ampliar a capacidade respiratória, aumentar a longevidade, acalmar o sistema nervoso, informar que estamos calmos, baixar a ansiedade, baixar a depressão, né? Ficarmos mais tranquilos. Então, a cada 4 horas, porque 5 minutos de respiração coerente, aquela que aparecia ali, a doutora Patrícia Gerber, falando que o cérebro escuta o coração, escuta os pulmões, ela tem uma duração de 4 horas. Esse trabalho que ela fez foi executado com pessoas traumatizadas do 11 de setembro, crianças em situação de guerra. Então, são protocolos respiratórios que têm uma eficiência que ficam reverberando no corpo por 4 horas. Então, a cada 4 horas se faria 5 minutos dessa respiração através de um lembrete no celular, num alarme, e o fornecimento de um áudio onde tem essas contagens e uma música. Ou seja, eu não preciso ficar eu contando, eu vou botar o meu fonezinho, dar um play no meu celular e eu vou ter o áudio aqui. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira. 2, 3, 4, 5, 6. Um som agradável, e assim eu vou fazendo, e os meus batimentos cardíacos vão baixar de 90 aproximadamente para 60. O meu fluxo sanguíneo, a minha pressão vai baixar, minha pressão arterial vai baixar, e eu vou me sentir mais calma, imediatamente. É assim. Esse é o protocolo, seria. Então, ao longo das 8 horas que a pessoa está no trabalho, ela vai fazer isso umas 2, 3 vezes. Vai fazer umas medições ao acordar, vai acompanhando ao longo de 20 dias, 30 dias, e vai comparar como era antes, como era depois, e vai observar que muita coisa melhorou. Bom, gente, a gente tem matéria e conversa para uma noite inteira, né? Mas não dá, já deu. Em Brasília, 19 horas, já está tocando Guarani. É hora da gente ir. Muito obrigada, Fera. Foi muito bom te conhecer. A gente vai te trazer de novo. Obrigada, Cecília. Obrigada, Cedem, meus amigos queridos. Obrigada, Marcos. Obrigada, Jean. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada, o pessoal da EMAG. E na próxima a gente se vê. Para a próxima gestão ficarão sugestões, porque a gente já não pode mais programar, né? Mas um estudo da NR1, justamente, né? Que cuida muito, trata bem dessa ênfase, essa questão da saúde mental das pessoas no ambiente de trabalho. Vai ficar uma programação de sugestão, inclusive com os palestrantes que eu até já tenho. Mas é que não dá para a gente fazer tudo, né? Senão não há processo julgado aqui, pelo menos. Mas e outras coisas mais que ficarão aí já prontas para fazer. Agradeço a todos vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada. E prestigiem a nossa EMAG, viu? A gente trabalha muito aqui, viu? Muito obrigada, doutora Marisa. Obrigada, Cecília, Antônio.